Deus de onde está sendo ministrada e também no momento da leitura. Eu digo isso porque eu sou testemunha vivo disso. Eu pregava no Paraná, na cidade de Céu Azul, e havia um cadeirante no trilho. Na hora da leitura ele não tinha Bíblia. Então eu pedi a alguém para se aproximar, não sei se os irmãos ficaram receosos de se aproximar dele, para ler com ele o texto. O pastor desceu do altar e foi lá ler com ele. Nós estávamos falando sobre a ressurreição da filha de Jairo, e quando nós terminamos de ler o texto sem ninguém ministrar, sem ninguém com a mão na cabeça dele, ele deu um salto da cadeira de roda e foi curado pela palavra de Deus. Amém? Diz assim o texto: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe os outros também: nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e daquela noite nada apanharam. Mas sendo manhã, sendo madrugada, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. Então lhe disseram, então ele lhe disse, lançai a rede à banda direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede pela tão grande quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. E ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava despido, e se lançou ao mar. Amém? Amém. Diga-se comigo: uma pesca pode mudar a minha vida. Tome o teu assento, por favor. Cristo, logo após ter ressuscitado dentre os mortos, a Bíblia nos diz que ele fez várias manifestações tanto no particular como também no coletivo. E nessas variedades de manifestações, a Bíblia diz que ele manifestou-se para os 11, ele manifestou-se para os discípulos do caminho de Emaús, ele manifestou-se para Maria Madalena, manifestou-se para Tomé, esclareceu-lhe a dúvida acerca da sua ressurreição, dando a ele o privilégio de tocar nos furos e também nos cravos. E a Bíblia nos fala que dentre essas manifestações, João revela o Senhor manifestando mais uma vez. E ele manifesta-se junto ao mar de Tiberíades. E quando o Senhor manifestou ali junto ao mar de Tiberíades, Pedro, juntamente com seus companheiros, estavam decididos a colocar um projeto em pauta e dar corpo a esse projeto. Esse projeto recebe o nome de pesca. A Bíblia é bem clara quando João monografou dizendo que Pedro decidiu subir até o mar. E ele disse: vou pescar. E os seus companheiros que estavam com ele na praia decidiram também subir com ele e pescar. E para Pedro e também para os seus companheiros, aquela pesca deveria ser uma pesca frutífera, deveria ser uma pesca próspera, porque ninguém que se inicia um projeto vai querer que esse projeto dê errado, porque todo projeto exige um grande investimento. E eles vão subir ali porque eles necessitam que as redes sejam cheias. E a Bíblia Sagrada nos informa que naquela noite para Pedro e também para os seus companheiros, foi uma noite que esse projeto não se confirmou. Foi uma noite que esse projeto não se cumpriu e não ganhou forma. Porque João é bem claro ao dizer que a noite toda eles lançaram a rede, ou Pedro lançou a rede sobre aquele mar, sobre aquele lago, e nada adentrou-se dentro daquela rede. Quando João disse que nada adentrou dentro daquela rede, ele está dizendo que nenhum tipo de animal aquático passou por aquelas redes. A rede subia, a rede descia vazia e a rede subia vazia. Então, para Pedro e para os seus companheiros,
Aquela noite foi uma noite de frustração. Aquela noite foi uma noite em que eles invertiram pesado e nada eles tiveram em troca. Mas o texto é bem claro que não precisa de revelações e muito menos de contextos históricos para nós podermos entender que quando Cristo manifestou na beira daquela praia, o Senhor fez uma pergunta para eles. E o Senhor disse para eles: filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles vão representar para o Senhor uma presença de necessidade. Eles disseram não. Então o Senhor disse para eles uma ordem imperativa, uma ordem direta, uma ordem primária. O Senhor disse: lançai a rede à banda direita do barco e achareis. A Bíblia diz que quando eles obedeceram a ordem, as redes começaram a encher, de uma maneira tal que eles não estavam dando mais conta de poder puxar. Isso é claro, está no texto, e não há uma revelação, não precisa de uma interpretação mais clara do que essa. Mas o que mais me chama a atenção aqui é que esses discípulos querem ensinar para nós uma altivez de fé. Porque o texto diz que eles não sabiam que era o Mestre. O texto diz que eles não sabiam que era Jesus, a ponto de eles não reconhecerem. Mas vocês vão ver que eles vão obedecer o mandato. Eles vão obedecer a ordem, eles vão obedecer a palavra do Senhor. Porque na grande verdade, eles apresentam para nós aqui um campo de fé. Porque a fé, ela não está no campo da visão. A fé, ela está ligada no campo da audição. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Eles não estavam vendo que era o Mestre, eles não sabiam que era o Mestre, mas pelo poder da palavra do Mestre, eles tiveram fé e lançaram uma rede sobre as águas, e as redes minguadas tiveram peixes abundantes para eles poderem puxar. O que nos chama a atenção, o que nos abre parênteses dentro desse texto aqui, é que na verdade existem momentos que nós queremos contemplar o próprio Cristo, nós queremos ver a Ele, porque vendo a Ele ficaria mais fácil de o nosso milagre ser solucionado, vendo a Ele seria mais fácil do nosso milagre ser resolvido. Mas a grande verdade, eu creio que muitas pessoas que adentraram aqui nesta noite, que disseram: Senhor, eu preciso de te ver naquela noite, porque eu preciso que o meu milagre aconteça, eu preciso que o meu milagre seja resolvido, e eu quero lhe pedir que esse milagre aconteça. Mas eu venho nesta noite para te dizer que ainda que você entrou aqui e até agora não conseguiu vê-lo, não conseguiu contemplá-lo, eu quero te dizer que a palavra dele está sendo explanada a você nesta noite. Independentemente de como está as suas redes, se você crer na palavra dele, sobre a base da palavra dele, eu profetizo que seus projetos vão se concluir. Eu profetizo que o teu milagre vai acontecer. Sobre a base da palavra dele, se você crer, as redes nunca mais irão subir minguada. As redes nunca mais irão subir vazia. Porque há poder na palavra do Deus Todo-Poderoso. Se você crer, levante a tua mão para cima, porque há poder na palavra dele. Aleluia. Agora veja bem, meus queridos irmãos, porque esse texto me chama muito a atenção. E existem algumas pérolas que eu gostaria de repartir e dividir com os irmãos aqui. Porque João é muito inteligente quando ele escreveu e monografou este capítulo. E ele deixou claro aqui para nós algumas pérolas que, uma vez que nós tomarmos para nós teremos força para poder caminhar 10.000 milhas na presença do Senhor, ou até o arrebatamento da igreja. E veja bem que a primeira pérola do texto que eu encontro aqui que João deixa é quando João disse assim: e ele manifestou-se junto aos discípulos, ou aos discípulos. Quando João disse que ele manifestou-se aos discípulos, João está apresentando que havia um endereço. Jesus tinha um endereço para poder manifestar. O que João estava dizendo, que ele não manifestou ali por causa da beleza daquela praia. Jesus não manifestou ali por causa da riqueza de peixes que poderia ter naquela praia, naquele mar ou naquele lago. Jesus não manifestou ali por causa da beleza daquelas águas ou da beleza daquela areia. Jesus manifestou ali porque ele tinha um endereço. O endereço era um discípulo dele que estava em dificuldade. Ele tinha uma visão, ele tinha um endereço, e o endereço dele era aqueles discípulos. Jesus nunca manifestou em um lugar e nunca manifestou em um ambiente
propósito. E o propósito dele era Pedro, com a sua ruína, com a sua dificuldade na pescaria, juntamente com seus companheiros. De fato, meus queridos irmãos, Jesus não manifestou aqui, ou há de manifestar aqui, por causa da tecnologia avançada desta igreja, por causa das belezas das paredes bem pintadas, das qualidades de ventiladores, desse som maravilhoso que nós estamos ouvindo aqui. Jesus não manifesta na igreja por causa do aconchego dos bancos, não. Jesus manifesta hoje aqui porque ele tem um endereço, e esse endereço é você. Você é o Jesus está com você, e ele sabe muito bem a sua necessidade, ele sabe muito bem a sua dificuldade. Você não saiu da tua casa, do teu lar, à toa a este lugar. Quando você saiu da tua casa até este lugar, o Senhor já estava te acompanhando de longe. E quando você chegou aqui, ele decidiu manifestar para falar cara a cara contigo que essa festa não ficará desse jeito, essa festa não permanecerá desse jeito. Haverá um milagre de Deus para a tua vida. A segunda pérola que João manifesta no texto é quando João disse assim: e ele manifestou-se junto ao mar de Tiberíades. Observe bem que ele está apresentando um ambiente. O dicionário diz que a palavra ambiente significa tudo aquilo que nós estamos envolvidos, tudo aquilo que nos cerca, que está ao nosso redor. E vocês vão ver bem que o ambiente que Pedro e seus companheiros estavam naquele momento era um ambiente de perca, era um ambiente de desgaste, era um ambiente de dificuldade, era um ambiente de lágrima, porque eles tentaram a noite inteira pescar. Para eles aquele ambiente se tornou um ambiente mais ruim de se estar, porque a pior coisa que tem é você estar em devido lugar e querer que este lugar te conforte, te dê conforto, e ele não dá. Para Pedro e para os seus companheiros, aquele ambiente era o pior lugar para eles estarem, porque estava demonstrando para eles perca, estava demonstrando para eles ruína, e eles não conseguiram ter o que eles foram buscar naquele mar. Então entenda uma coisa nesta noite: Jesus foi ali naquele ambiente para poder mudar aquele ambiente, porque todo ambiente que Jesus manifestou nele, ele mudou esse ambiente. Todo ambiente que Jesus entrou nele, ele transformou esse ambiente. Vocês veem bem que na viúva de Naim, o ambiente era de velório, irmão. O ambiente era de enterro. A Bíblia diz que quando o Senhor chegou lá, o Senhor tocou no esquife, o rapaz ressuscitou. O ambiente que era de velório virou um culto, porque a Bíblia diz que eles começaram a glorificar ao Senhor. Todo ambiente que ele entra, ele transforma. Na casa de Pedro, a Bíblia diz que a sogra de Pedro queria servir, mas como ela serve, ela está enferma em cima da cama. O ambiente era de enfermidade, o ambiente era de dor nos ossos, dor no corpo, nos órgãos internos. A Bíblia diz que Jesus chegou lá e tocou naquela mulher, e o Senhor transmitiu a cura para ela. Na hora ela ficou de pé e passou a servir ao Senhor. Jesus mudou o ambiente de enfermidade para o ambiente de cura. Então deixa eu te passar um manto da parte do Eterno aqui nesta noite. Talvez existem pessoas que estão aqui nesta noite que o melhor lugar deles está hoje é aqui. Se o pastor falar, está na hora de dar a bênção apostólica, no coração dele está dizendo: pastor, eu diria que o senhor poderia fazer uma vigília, esse culto não poderia acabar, porque quando eu estou aqui dentro, meu coração está em paz. Quando eu estou aqui dentro, eu me sinto tranquilo. Quando eu estou aqui dentro, eu fico alegre, a angústia sai e vai embora. Mas quando você sai daqui, só Deus sabe o ambiente que você está enfrentando. Talvez você está vivenciando na tua casa, na tua família, no teu emprego, um ambiente que está causando tristeza dentro da sua alma, tristeza dentro do teu coração. Talvez você está vivenciando um ambiente de lágrimas, um ambiente de dor, mas o Senhor me trouxe nesta noite, nesta casa de Belo Horizonte, para te dizer que hoje Ele vai mudar o ambiente da tua história, Ele vai mudar o ambiente da tua vida, independente de qual ambiente que você está vivendo nele. Jesus vai mudar esse ambiente. Aonde você entrar, aonde você entrar, aonde você estiver, haverá um espaço bom para você viver, porque Jesus vai entrar. Vocês viram comigo que a terceira pérola que João apresenta no texto é quando João disse assim: e ele manifestou-se assim. Quando João disse ele manifestou-se assim, João está apresentando aqui um dos atributos de Deus, ou um dos atributos de Cristo. Qual o atributo que ele está apresentando? Ele está apresentando o atributo da onipotência, porque quando ele diz ele manifesta assim, João está dizendo
João está dizendo, e ele manifestou-se assim. João diz que está manifestando da maneira que ele quis, da forma que ele quis. É assim que Deus trabalha, irmão. É assim que Deus faz. Ele age e ele manifesta da maneira que ele quiser e da forma que ele quiser. Se Cristo quiser manifestar para curar, não tem ninguém que impede. Se Cristo quiser manifestar para batizar, não tem ninguém que impede. Se Cristo quiser manifestar para renovar, não tem ninguém que impede. Porque todo o poder, porque toda a glória é dele. E nós sabemos muito bem que ele igreja, que o Senhor, quando ele manifesta na nossa vida, na vida de cada um, ele manifesta de uma maneira diferente. Quando recebemos a manifestação da presença, da plenitude de Jesus em nossa vida, existem pessoas que têm as suas reações. Quando o Senhor se manifesta para batizar, alguns levantam a mão para cima, outros choram, outros gritam, outros seguram firme na cadeira, outros colocam a mão sobre o ouvido, outros abaixam a cabeça e derramam lágrima, uns interpretam, outros têm visão, outros falam mistério com Deus. Mas o problema é que existem pessoas que não creem, não querem aceitar a manifestação da presença do Senhor. Existem vários lugares nesse país que o Senhor tem me dado a oportunidade de pregar, que quando você chega na porta da igreja, você já consegue ver escrito: aqui Jesus não batiza ninguém, aqui Jesus não renova ninguém, aqui Jesus não cura ninguém, aqui Jesus não levanta ninguém, aqui ninguém interpreta, aqui não tem profecia, porque são lugares que fecharam a porta para a manifestação da presença do Senhor. Oh, querido irmão, deixa eu te passar um recado. A igreja é do Todo-Poderoso, ainda que nós lideramos, ainda que é o Senhor, mas a igreja é dele. E se existe um líder que entende que a igreja é dele, esta igreja é bem-aventurada, porque nela Jesus tem liberdade para batizar, porque nela Jesus tem liberdade para encher. Vocês me perdoem, mas eu tenho que ser bem direto nesta noite. Se você crê ou não, se você aceita ou não, se você acredita ou não, se você quer ou não, Jesus vai manifestar para batizar, para curar, para renovar. Essa é a vontade dele. Se você crê que ele faz assim, levanta a tua mão nessa noite. Levanta a tua mão nessa noite. É assim que ele faz. Quando você adora, assim que ele faz. Quando você glorifica, é assim que ele faz. Quando você levanta a mão para cima, é assim que ele faz. Quando você quer falar em mistério, é assim que ele faz. E ninguém pode impedir a maneira que ele manifesta. Deixa eu ser mais rápido. Olha bem para mim, vocês entenderão que existe algo muito lindo dentro desse texto. Eu quero mostrar para os irmãos aqui no texto rapidamente que existem 4 motivos pelo qual a primeira pesca de Pedro não deu certo. Vocês vão ver comigo que nesse texto existe 2 pescas, e não é uma, é 2 pescas. A primeira pesca está no domínio de Pedro, a primeira pesca está no controle de Pedro, ou seja, a primeira tentativa está no controle do homem, a primeira tentativa está no domínio do homem. E vocês verão comigo aqui que o primeiro motivo pelo qual a pesca de Pedro não deu certo é porque Pedro estava desviado do plano do chamado. Eu vou provar para você, Pedro estava desviado do plano do chamado, e não é do plano da salvação, é do plano do chamado. Aqui não é a primeira vez que Jesus manifesta para eles, aqui já é a terceira vez que Jesus manifesta para Pedro e seus companheiros. Na primeira vez que ele manifestou, ele disse assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas vocês vão ver que ele não está lá em Jerusalém, ele não está buscando revestimento. Você vai ver que ele está voltando para a sua profissão antiga, você vai ver que ele está voltando a pescar, e o Senhor deu uma ordem direta para ele. Quando o Senhor chamou ele para o ministério, o Senhor falou com ele: ei, larga tudo que você está fazendo, segue-me, pode me seguir, porque a partir de hoje você será pescador de homens, você será ganhador de alma. O Senhor estava dizendo para ele: não preocupa com a tua empresa, deixa a empresa com o Zé Bedeu, você é sócio dele, deixa a empresa com ele aí, mas quem vai te dar comida para comer é você, quem vai te dar da sua roupa sou eu, quem vai te fazer me segue. Mas vocês vão ver temendo com o Senhor, vocês vão ver Pedro voltando a pescar, e uma vez que você sai do controle, uma vez que você sai da direção, ainda que você tenha uma alta inteligência na área do teu profissionalismo, vai dar errado, porque não estamos falando de qualquer pessoa. Porque dessa pesca deu errado? Pedro tinha diploma de pescador, Pedro tinha credencial de pescador, Pedro tinha experiência de pescador, e digo mais, dentro daquele barco
pesca de Pedro não deu certo, é porque Pedro estava se sentindo autossuficiente. Vou te provar na Bíblia, Pedro estava se sentindo autossuficiente quando ele disse assim: vou pescar. Está na primeira pessoa. Ele está dizendo: eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém, eu vou subir lá com o meu profissionalismo, eu vou subir lá com o meu diploma, eu vou subir lá com a minha credencial, eu vou arrebentar. As redes vai subir lotada, as redes vai subir cheia. Mas Pedro esqueceu que uma vez que você recebe o sangue de Cristo na vida, uma vez que você recebe Cristo como teu senhorio, sem ele nada se pode fazer, sem ele nada se pode concluir. É por isso que ele se deu mal. Deus está à procura de dependentes, irmão, e Deus não está à procura de autossuficiente. O que mais me dói é que nas igrejas está cheio de pessoas autossuficientes. Sabe quem é os autossuficientes? Os autossuficientes acham que é só ele que canta melhor, que é só ele que prega melhor, que é só ele que faz melhor, é só ele. Não, se fosse eu que estivesse cantando, eu tinha cantado aquele hino, a igreja já tinha subido para o céu. Se fosse eu que estivesse ministrando, eu ministraria